E me sinto ainda lisonjeado, a professora Regiane vai falar depois de mim aqui, para mim é uma grande honra, tá, Regiane? Então, já fica aqui o meu registro também da minha satisfação em estar aqui nesse momento. Para falar um pouco aqui da vivência da gente, da nossa experiência na docência, e me parece, quais são os períodos que nos estão assistindo? É do primeiro Leandro, ao... nós temos oficialmente do primeiro ao sétimo, porque o semestre já está encerrando, os alunos que estão no sexto já estaremos todos no sétimo semana, a partir de mês que vem, a partir de agosto. Ótimo, então vou procurar ser o mais didático e o mais universal possível na minha exposição, para que vocês possam ter aí, tanto do primeiro período quanto do sétimo, ter noção daquilo que eu estou falando para vocês, e ter um pouco de noção daquilo que o CPC atual, o CPC de 2015, que eu já paro de falar de novo Código de Processo Civil, porque já vão alguns anos de vigor e de vigência do Código, então eu abandono já a expressão novo Código de Processo Civil. Mas o tema que eu vou falar aqui para vocês, meus caros amigos, o tema que nós vamos desenvolver é precedentes no direito processual civil, que é um tema que ganhou grande importância e grande notabilidade aí com a legislação atual. Para aqueles alunos que estão mais no primeiro período, mais no segundo período, falar em precedentes é falar em decisões dos tribunais superiores, né, não necessariamente do STF ou do STJ, mas dos TRFs, dos TJs, que essas decisões vinculam ou meramente têm caráter persuasivo com os juízes inferiores. Então, falar de precedentes, falar de jurisprudência, falar de decisões judiciais, é falar o impacto que as decisões judiciais exercem nos juízos inferiores, nos juízos de primeira instância, esse juiz que está aí na comarca, que está na comarca de Ipatinga, que está na comarca de Fabriciano, de Timóteo, de Inhapim. Então, qual é a influência, qual é a relação que as decisões tomadas pelos tribunais, né, que são organizações judiciárias hierarquicamente superiores aos juízes, exercem nesses juízes inferiores? Para começar a falar em precedentes no direito processual civil brasileiro com vocês, meus caros amigos, eu quero diferenciar algo que vocês do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto período aí da faculdade, da universidade, já de certa forma conhecem. Quando nós começamos a estudar o direito, lá no primeiro semestre, no segundo, nós aprendemos que existem dois sistemas jurídicos distintos no nosso mundo jurídico contemporâneo. Um sistema chamado sistema common law, né, o sistema anglo-saxônico, o sistema norte-americano, o sistema canadense, o sistema australiano, o sistema inglês, que é chamado de common law, né? E nós temos um outro sistema judicial, um sistema de decisões judiciais, chamado sistema civil law, que é mais afeto aqui à Itália, à França, à Europa continental como um todo. Qual que é a diferença desses dois sistemas? E aí eu vou procurar ser mais didático ainda, de falar aqui alguns argumentos que todos possam entender. Qual que é a diferença desses dois sistemas jurídicos judiciais, um chamado common law e o outro chamado civil law? Diz respeito, senhores, de qual é a fonte do direito que detém a primazia em um desses sistemas. Vocês já devem ter ouvido falar, por exemplo, que lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, no Canadá, eu tenho aí uma primazia das decisões judiciais como fonte do direito. O que eu quero dizer com isso, meus caros amigos? Lá nesses países de tradição common law, nesses países de tradição anglo-saxônica, aquilo que é decidido pelos tribunais superiores vincula os juízes que estão abaixo deles. Vou te dar um exemplo para você entender melhor. Aqui em Minas Gerais, nós temos o Tribunal de Justiça, os chamados desembargadores, né, que julgam os recursos, e temos em primeira instância os juízes de primeira instância, juízes monocráticos ou juízes singulares. Falar em um precedente vinculante ou falar em uma jurisprudência vinculante, que é uma característica desse sistema civil law, common law, é dizer que aquilo que é decidido pelos tribunais superiores obrigatoriamente deve ser seguido pelos juízes inferiores. Então vamos entender melhor a questão. Nós temos várias súmulas vinculantes, por exemplo, do STF. E uma das súmulas vinculantes do STF, inclusive muito polêmica, não sei se vocês já ouviram falar dela,
é que não pode a autoridade policial, não pode a autoridade judiciária também, utilizar as algemas do preso, salvo se ele representar um risco ao dano físico ou risco à sociedade naquele momento. Que nenhum juiz, delegado. Então, a característica, meus caros amigos, desse sistema common law, desse sistema lá dos precedentes dos Estados Unidos, é que a principal fonte do direito, a principal a obrigatoriedade do direito vem do costume judicial, das decisões judiciais. Então, lá, a princípio, meus caros amigos, aquilo que é decidido pelos tribunais não pode ser decidido de maneira diferente dos juízes inferiores. Bom, então, se essa é a principal característica dos sistemas, professor, o common law e o civil law, qual que é a principal característica do sistema civil law? Bom, sistema civil law, senhores, ou sistema romano-germânico, é aquele em que a lei é a principal fonte do direito. Então, falar em um sistema civil law, um sistema italiano, um sistema francês, é dizer que os juízes, tribunais, todos os magistrados são livres para interpretar a lei da maneira que lhes aprouver. Então, a princípio, no sistema civil law, nós não temos aí uma vinculação das decisões judiciais dos tribunais superiores, uma vinculação dos tribunais. Cada juiz seria livre para decidir da maneira que entendesse melhor e da maneira que lhe aprovesse a interpretação da lei naquele caso concreto. E aí eu faço uma primeira pergunta a vocês, meus caros alunos, colegas que estão assistindo aqui a nossa palestra. Eu pergunto a vocês o seguinte: o direito brasileiro, aqui no Brasil, nós nos filiamos a qual tradição jurídica? Aqui, a principal fonte da obrigatoriedade da decisão judicial, a principal fonte do direito, é a jurisprudência ou entendimento dos tribunais? Ou é a lei em que o juiz é livre para decidir da maneira que ele achar melhor? Primeiro ou segundo caso, qual que é a ideia de você do sistema processual brasileiro? Lei ou entendimentos consagrados nos tribunais superiores? O que vocês acham? Vocês podem falar common law, civil law ou depende. Eu costumo falar aos meus alunos que depende sempre é a melhor resposta para tudo que você pergunta em direito. Bom, o Éder, o nome é o Éder mesmo que se fala? Véder, o Éder? É o Éder. Oi? É o Éder. O Éder, né? O Éder aqui falou depende. E o Éder, na verdade, falou uma resposta muito correta para que nós possamos responder essa pergunta. Né? A Beanice falou civil law. O Éder falou depende. Alguém mais quer aí arriscar algum palpite, arriscar uma situação? Ou vamos ficar aí com as respostas do Éder e da Berenice? Bom, cada um para um lado aí. O Éder falando que depende, a Berenice falando que seria o sistema civil law, e a Bárbara, inteligentemente, também falou que depende. Meus amigos, até 2004, sem sombra de dúvidas, eu digo a vocês que o Brasil abraçava integralmente o sistema civil law. Tanto é, meus caros amigos, a liberdade do juiz decidir era tanta, a liberdade, Iago, para o juiz decidir era tanta, que é muito comum você ouvir as pessoas mais velhas dizendo que de cabeça de juiz e de uma outra coisa, você não sabe o que vai sair. Né? Vocês já devem ter ouvido essa expressão, é de cabeça de juiz, e principalmente aqueles que têm filhos, tananã, 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 não se sabe o que vem. Porque justamente nós fomos criados nessa premissa de que o judiciário e que o juiz tem ampla liberdade de interpretar, de decidir da forma que ele quer, de dar à lei a conotação que ele acha mais adequada àquele caso e mais adequada àquela situação. Só que, meus amigos, em 2004 a coisa começou a mudar. Em 2004, os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, né, eles se reuniram e fizeram um pacto para melhora e otimização do poder judiciário. E desse pacto, senhores, saiu uma emenda constitucional, muitos de vocês já devem ter estudado o direito constitucional também, uma emenda constitucional, uma forma de alterar a Constituição, que é a emenda constitucional 45 de 2004,
que foi chamada de a reforma do Poder Judiciário. Então, entre várias coisas que essa emenda constitucional 45 de 2004, ela transformou no nosso Poder Judiciário, ela operou no nosso Poder Judiciário, foi a criação do CNJ, a criação do Conselho Nacional do Ministério Público, e ela criou um instrumento que começou a mudar a filiação da família do direito brasileiro, que foi, na verdade, o artigo 103A da Constituição Federal de 88. Se vocês quiserem até anotar para olharem depois, o que em tese tem esse artigo 103A, professor, que depois precisou ser regulamentado por uma lei específica, uma legislação ordinária específica. Mas o que esse artigo 103A da Constituição Federal de 88, ele trouxe de tão inovador no nosso sistema, que fez com que nós aqui do Brasil nos desagarrássemos do apego à lei e começássemos a pensar nos benefícios que eram seguir uma jurisprudência que vincula, seguir um entendimento dos tribunais que vincula os juízes de primeiro grau. É a chamada súmula vinculante. A súmula vinculante, meus caros amigos, repito que foi trazida ao nosso ordenamento jurídico, né, pela essa emenda constitucional 45 de 2004, né? Ela traz a competência do Supremo Tribunal Federal, do STF, né, o nosso tribunal de superposição a todos os outros, de editar enunciados, né, de editar pequenas frases, e que essas pequenas frases representam um entendimento predominante naquele tribunal, e a partir daquele momento, aquele entendimento passa a ser vinculante a todo e qualquer juiz, e todo e qualquer integrante da esfera administrativa no Estado brasileiro. Ora, falar em súmula vinculante ou falar na possibilidade do STF editar súmula vinculante, meus caros amigos, é falar que nós demos a primeira cisão no muro que era a civil law no direito brasileiro até aquele momento. Nós passamos a flertar com a common law, nós passamos a flertar com um sistema que daria a nós a possibilidade de ter um precedente vinculante. Só para vocês terem ideia, imagino eu que vocês já devem ter tido contato com alguma súmula, ou visto na internet, algum professor deve ter dado exemplo para vocês. Uma súmula é uma pequena frase, né? Existia um ministro do STF, que até foi cassado pelo regime de 1964, dos militares, que ele chamava-se Vitor Nunes Leal, né? Foi um ministro do STF, e que o ministro Vitor Nunes Leal, ele tinha verdadeira obsessão por organização. Então ele chegou no STF e ele percebeu que a jurisprudência do STF era muito vacilante, que os próprios ministros não lembravam muito qual era o entendimento dominante, e ele criou pequenas frases para representar os entendimentos dominantes, chamados de súmula. Então foi esse ministro, cassado na ditadura, o ministro Vitor Nunes Leal, que criou aí a súmula, e a partir da emenda constitucional 45 de 2004, viu-se que esse Tribunal Superior, o STF, poderia dar decisões judiciais que vinculariam todos os outros juízos a ele inferiores. Ou seja, se todos são subordinados ao STF, então a súmula vinculante vincularia todo e qualquer juiz no território brasileiro. E aliado a isso, meus caros amigos, o nosso sistema começou a pegar gosto pelo direito jurisprudencial, pela aplicação do precedente, uma decisão paradigma, que viesse a vincular todos os demais juízes e tribunais inferiores. E aí vem um dado muito interessante, meus caros amigos. E aí eu vou citar para vocês um dado aqui muito mais sociológico do que propriamente jurídico para justificar a nossa aproximação do sistema common law. Meus amigos, nós vivíamos num tempo, e um professor carioca, um desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, fantástico, o professor Alexandre Freitas Câmara, fala muito isso, que nós vivemos num tempo de uma sociedade massificada, né? De desejos massificados, de consumo massificados e de problemas seriais. Ora, se todos nós temos mais ou menos o mesmo padrão de comportamento, mais ou menos os mesmos desejos de consumo, mais ou menos o mesmo comportamento social, né? E aí, se vocês quiserem depois ver um documentário chamado Século do Ego, como a teoria da psicanálise de Freud foi interessante, utilizada pelas empresas para impor a gente um comportamento padronizado.
Mas se todas as pessoas passaram a ter um comportamento padronizado, as demandas também começaram a ser demandas padronizadas. As demandas, nome do documentário, Davi, são 4 partes. Esse documentário chama O Século do Ego. Ele, na verdade, ele pega lá desde Freud, a filha de Freud, Anna Freud, Wilhelm von Reich, vários psicanalistas que as empresas pegaram e conseguiram influenciar o nosso subconsciente para ter um padrão de comportamento igual, para que a sociedade massificada pudesse nos fazer consumir de forma igual. E isso, obviamente, veio aí desembocar numa sociedade de comportamentos mais ou menos parecidos, mais ou menos iguais. Hoje, né, a gente conversa isso muito com o professor Hélio, é o seguinte: hoje, se você tem um comportamento um pouco distópico aí daquilo que as pessoas exigem de você, você é taxado de louco, você é taxado de excêntrico, você é taxado de louco somente por expressar ou tentar expressar a sua individualidade. Que coisa absurda, né? Deveria ser o contrário, a sociedade deveria incentivar a nossa individualidade, as nossas particularidades, mas enfim. Mas o que fizeram de nós é isso, comportamentos padronizados que geraram demandas padronizadas. E, ora, não tem sentido na sociedade atual, meus caros amigos, e aí falando especificamente do Poder Judiciário, não tem sentido. Se eu tenho uma sociedade padronizada, se eu tenho comportamentos praticamente padronizados que geram inúmeras e milhões de demandas padronizadas, não tem sentido eu permitir que juízes decidam de formas diferentes para casos iguais, para demandas idênticas, para demandas iguais, para demandas no mesmo tom, para demandas no mesmo sentido. Ora, se eu não criar nenhum intermédio, se eu não criar nenhum sistema para uniformizar as decisões judiciais, eu vou ter o que os autores chamam de quê? Sabe o quê, meus amigos? Jurisprudência esquizofrênica. Sabe o que é a jurisprudência esquizofrênica? O usuário do Poder Judiciário nunca vai entender que ele tem um caso idêntico ao do vizinho dele, que o vizinho dele teve um dinheiro roubado da conta e ele também teve um dinheiro roubado da conta, o vizinho ganhou dano moral e ele não ganhou dano moral. Isso é inexplicável. É inexplicável chegar a um cidadão e dizer que ele está numa situação idêntica à do seu colega, que ele ganhou um grande dinheiro e o colega tem que se contentar em chupar dedo. Por quê? Em nome do que o professor Lênin Streck fala de um livre convencimento do juiz, e que esse livre convencimento solto, sem rédeas, sem uma baliza, ele leva a um ferimento do princípio constitucional da isonomia, da igualdade. Ora, se eu trato situações iguais perante o Poder Judiciário de forma diferentes, o que eu estou fazendo é uma discriminação escancarada. Então perceberam, meus amigos, isso foi uma sacada fantástica, isso foi um negócio sensacional, de que eu tenho que criar mecanismos, até pelo princípio da igualdade, que uniformize entendimentos jurisprudenciais, que uniformize a percepção que a população tem perante o Poder Judiciário. E aí chega aonde nós estamos querendo falar de forma mais interessante aqui para vocês, que é no atual Código de Processo Civil. Senhores, o atual Código de Processo Civil, ele pegou essa ideia da súmula vinculante, ele pegou essa ideia psicológica, essa ideia sociológica de consumo massificado, de demandas massificadas, de pessoas que se comportam mais ou menos igual, de forma uniformizada, diz o seguinte: olha, um processo ele demora 10 anos. Um processo, a resolução de uma lide individual, ele demora 5 anos. O cidadão não consegue resolver um problema da sua casa de família, tem o constrangimento de levar esse problema ao Poder Judiciário e tem que esperar 5 anos de noites aflitivas. Se tem uma sentença, que se decida o valor de pensão que ele deve pagar ao seu filho, que é uma pessoa que conviveu dentro da sua casa. Ora, meus amigos, me desculpe, mas não dá. Não dá para o banco tomar o dinheiro na sua conta em 10 minutos e você demorar 5 anos para ser ressarcido da instituição financeira. Isso é um absurdo. Então criou-se, meus amigos, aonde eu quero chegar, aonde eu quero dizer para vocês e aonde eu quero trabalhar com vocês nesse momento.
criou-se um sistema de precedentes no direito brasileiro. Ou um sistema de decisões vinculantes, ou um sistema de decisões tomadas pelo tribunal ou pelos tribunais, que, respeitados determinados parâmetros, vai vincular todos os juízes e tribunais a ele inferiores. E aí eu quero que vocês anotem no caderno de vocês, eu quero que vocês tomem nota de um dispositivo legal no Código de Processo Civil, que esse dispositivo traz quais são os precedentes que devem ser observados, quais são as decisões judiciais que devem ser observadas pelos juízes, pelos tribunais em geral, pelo Poder Judiciário em geral, que é o artigo 927 do Código de Processo Civil. Meus caros amigos, esse artigo 927 do CPC, ele traz lá um sistema de decisões judiciais, um sistema de decisões que nos aproxima cada vez mais do sistema common law, que nos aproxima cada vez mais dessa família norte-americana que dá uma primazia à decisão judicial em detrimento da lei. Então, a partir de agora, a partir da emenda constitucional 45, a partir do novo Código de Processo Civil, a partir de toda a regulamentação que isso teve, Lohane, 927 do Código de Processo Civil, tá bem? 927 do CPC. Mas o que eu estava dizendo, Lohane, de nada, as ordens. O que eu estava dizendo, Lohane, é que a partir de então, nós passamos a misturar um sistema híbrido no direito brasileiro. Olha que interessante, né? Por isso que lá no momento, lá quando o Éder, né, me desculpem, disse depende, né, quando eu fiz a pergunta do sistema common law, do sistema civil law, quando o Éder falou, professor, depende, a resposta depende é sempre a mais correta em direito, a resposta depende é sempre mais adequada, porque sempre tem uma corrente objetiva, uma subjetiva, uma ampliativa, uma não sei o quê, enfim, mas nesse caso, depende porque nós temos toda uma estrutura legislativa de sistema civil law, ou seja, nós temos uma proliferação de leis absurdas no direito brasileiro, né? E, paradoxalmente, nós temos um princípio de que não é dado ao cidadão desconhecer as mais de 20 mil leis federais. Então, meu filho, se você não sabe as 20 mil leis federais, você é um cidadão de menor categoria, porque existe um princípio na lei de introdução ao direito brasileiro que diz que a ninguém é dado a premissa de se excusar de conhecer a lei. Né? Olha que beleza, nós temos que saber 20 mil leis. Professor, você está me desesperando, eu estou fazendo direito, eu estou ficando desesperado. Não, calma, né? Calma, também não é assim. Mas o fato é que, diante de toda essa base civil law, de toda essa base em que a lei era primada, agora nós temos uma outra ideia convivendo conjuntamente. Nós temos uma outra ideia que diz o seguinte, olha, juiz, excelência, magistrado, você tem uma formação maravilhosa. Você é uma pessoa de conhecimento jurídico exacerbado. Mas você não é tão livre assim para decidir. Porque você agora, excelência, além de estar subordinado à lei, óbvio, né, meus amigos? Isso é um princípio da legalidade, um princípio máximo no Estado de Direito. Além de você estar subordinado à lei, você também, na interpretação da lei, da aplicação da lei, você também tem que observar, seguir, analisar os precedentes considerados como precedentes vinculantes no ordenamento jurídico brasileiro, que estão elencados no artigo 927 do Código de Processo Civil. Até aqui estamos bem, senhores? Estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Tá dando para compreender? Tá legal? Ou precisam de algum esclarecimento? Porque agora eu vou fazer um refinamento daquilo que eu estou falando, tá? Um refinamento daquilo que eu estou falando para vocês, que vai dar um conhecimento interessante para vocês. Professor, mas aonde eu vou usar isso, professor? Será que eu vou usar isso na minha vida, na minha atuação jurídica? Bom, na sua atuação jurídica você vai usar, né? Porque se você desconhecer um precedente vinculante e litigar contra um precedente vinculante, você vai ser chacota na realidade forense, né? Litigar contra um precedente vinculante é a mesma coisa que ministrar um remédio vencido a um doente, né? Então, enfim, é uma coisa que vai ser
uma falta de educação processual, vai ser uma falta de decoro processual, né? Mas, enfim, já que está tudo bem, já que nós estamos acompanhando, já que está tudo muito justo, tudo muito bacana, eu quero trazer uma filigrana para vocês do artigo 927 do Código de Processo Civil. É um segredo que eu vou contar para vocês desse artigo 927 do CPC. Meus amigos, dentre aqueles precedentes que encontram no artigo 927 do Código de Processo Civil, dentre todas aquelas decisões que estão no artigo 927 do CPC, e aqui eu vou abrir aqui também, nem todas elas são precedentes vinculantes, tá? Nem todas as decisões do artigo 927 do CPC têm o condão de obrigar os juízos inferiores a seguir as suas decisões judiciais. Vocês vão circular no seu código, vocês vão aí anotar no caderno de vocês 3 incisos do artigo 927 do Código de Processo Civil, que são os incisos que de fato devem ser seguidos com obrigatoriedade pelo juiz. Bom, são os 3 primeiros incisos. É uma coisa muito fácil de se gravar, porque são os 3 primeiros. Então, pegando aqui o artigo 927, vou pedir desculpa aos colegas para fazer uma leitura rápida. Nós temos as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade. Por exemplo, se o STF declarar uma lei inconstitucional, não há juiz que possa aplicá-la, por favor. É decisão vinculante, meu amigo. Se eu falei que a lei X é inconstitucional, já era, o senhor não pode aplicar. Bom, os enunciados de súmula vinculante, as súmulas vinculantes que eu me referi há pouco, são também de obrigatoriedade, de observância obrigatória pelos juízes e tribunais inferiores. Ai de você, excelência, se decidir contra uma súmula vinculante. O que vai acontecer com você, excelência? Nada, sua decisão vai ser reformada. E você, advogado, que apresentar a sua pretensão contra a súmula vinculante, provavelmente você vai ter sua petição exposta nas redes sociais. Que absurdo! Além disso, meus caros amigos, nós temos também os acórdãos e o incidente de resolução de demandas repetitivas, incidente de assunção de competência. Todos esses são precedentes vinculantes. E aí você vai me dizer o seguinte, professor Leandro, me responda uma coisa que agora eu fiquei com uma curiosidade mórbida, uma necrocuriosidade aqui, que eu preciso tirar isso da minha cabeça. Professor, o juiz, ele pode de alguma forma se esquivar a aplicar um precedente vinculante? Senhores, guardem 2 expressões. Eu vou falar a expressão no vernáculo, né, no português, e depois vou falar o nome dessas expressões como muitos autores a utilizam, como muitos tribunais a utilizam, que é em inglês, porque essa questão dos precedentes judiciais, ela é advinda do direito norte-americano. O juiz só pode deixar de seguir um precedente se ele fizer o distinguishing, ou a distinção do precedente, ou então se ele fizer o overruling, ou a superação do precedente. Distinção ou superação. Distinguishing ou overruling do precedente. Uma decisão judicial vinculante só não pode ser aplicada ao magistrado, ou pelo magistrado, se ele demonstrar, primeiro, que aquele caso que ele está julgando não é ou não se amolda ao precedente, é distinto do caso do precedente, é diferente do caso do precedente, não é igual. Eu fiz inglês do CCA do Joel Santana, então, da escola Joel Santana, então, aquele inglês maravilhoso, né? Então, se for feita a distinção, né, desse precedente, dizer que aquele caso, olha, eu estou julgando um caso aqui, tudo bem que Vossa Excelência é advogado, alegou que eu devo me vincular a esse precedente, mas me desculpe, aqui nós temos um caso diferente, né? Não é bem isso, não é bem aquilo, né? Play to the right, play to the left, play to the medium. Não é aquilo que eu estou dizendo para vocês, é uma distinção daquele caso. Ou seja, demonstrar que o caso sujeito àquele julgamento não é o mesmo que está sendo trabalhado na decisão judicial vinculante. Ou então, se o magistrado demonstrar que houve a superação do precedente, o overruling, né? Que aquele entendimento que você está invocando
já foi um entendimento que ficou para trás, que o tribunal já emanou outro precedente vinculante em sentido contrário daquele. Mas, fora esses dois casos, meus caros amigos, fora essas duas situações, infelizmente, ou felizmente, na minha ótica, na minha opinião, você, Excelência, está umbilicalmente ligado à decisão do seu juiz hierarquicamente superior. Está umbilicalmente ligado à decisão que foi dada por um tribunal superior. E aí, com esses primeiros incisos do artigo 927 do Código de Processo Civil, meus caros amigos, nós temos aí este Frankenstein que é o nosso sistema processual. Uma base civil law, um recheio de leis absurdas, um primado da lei, né? Um primado da legislação, mas com pitadas, com inserções, com notas, com perfume, vamos dizer assim, né? Com perfume common law, de vinculação das decisões dos tribunais superiores. Meus caros amigos, espero que com essa breve explanação, a palestra, ela não pode ser, né, já diria o sábio Raimundinho Cândido, né, presidente da UAB, a palestra ela tem que ser curta, ela tem que ser uma instigação ao tema, ela tem que despertar na pessoa que está escutando um interesse pelo tema, porque se você se alongar demais na palestra, não é uma palestra, é uma aula, né? Em uma aula vocês estão aí com o professor Hélio, com os demais professores, que maestralmente vão dar a matéria para vocês. A função do palestrante é só despertar no aluno um interesse pelo tema, um interesse pela sua área, objeto de pesquisa, que eu espero, com esses poucos minutos aqui que eu tive a honra de falar para vocês, que eu tive a honra de falar um pouco para vocês, eu pude despertar vocês um pouco de interesse no tema, falando um pouco de direito, um pouco de psicanálise, né, o século do ego, que eu apresentei para vocês. Espero que eu tenha sido útil de alguma forma, meus amigos. Obrigado a todos, foi uma honra imensa para mim estar aqui com vocês. Dom Leandro, meus prezados colegas, professores, alunos, o Leandro, ele foi, Lavínia, maravilhosa. Vocês têm que conhecer o Leandro mais de próximo. Nós o levaremos em Monte Porto. Vem em casa, gente. E que casa? Vamos jantar. Vamos jantar. Olha, o Raimundinho, o Leandro, ele foi muito parcimonioso nas palavras, ele foi muito humilde, porque o Raimundinho, ele fala que a palestra tem que ser igual a mini saia, né, Leandro? Ela tem que ser comprida o suficiente para cobrir o essencial e curto o suficiente para despertar interesse, despertar desejo na gente. Você ter essa característica. Meus nobres, alguma pergunta? Os professores que ficaram responsáveis por colher as perguntas dos meninos, fiquem à vontade, tá bom? O Leandro está aí para responder as perguntas nossas até às 23h15 mesmo, na hora que a esposa dele chega no consultório odontológico, né? Alguma pergunta, fica à vontade aí, tá? Os professores do setor... Leandro, nós separamos ontem alguns professores para colher as perguntas dos meninos, caso existam. Então, é só você aguardar um minutinho aí que, conforme for, vão te interpelar. Tranquilo. Vamos convidar a professora Fabiola para ela fazer a pergunta de um aluno para nós. Claro, fica à vontade. Professora Fabiola. Boa noite, professor. Oi, professora, tudo bem? Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus, é um prazer conhecê-la. Professora, eu tenho uma pergunta para fazer ao senhor aqui, é o seguinte. O professor Lênin Streck afirma que no sistema common law, os precedentes não são construídos para, a partir de teses, vincular julgamentos futuros.
E Lênio Streck afirma o seguinte, que aí nós teríamos um problema. Se o direito é o que o judiciário, pelas suas cortes diversas, disser que é, então a quem reclamar? Caberia a doutrina contestar, né? Só que parcela da doutrina também concorda com essa precedentalização do direito e com a mudança de papel dos nossos tribunais superiores. O que, se acontecer, se dará ao arrepio do nosso arranjo constitucional, inclusive porque somente a Constituição pode estabelecer competências para os poderes. E ele lembra, o professor Lênio Streck, do famoso caso Marbury versus Madison, de 1803. O que o senhor diria a respeito disso? A quem reclamar, certo? Se as cortes de vértice dizem o que é o direito, então a quem reclamar? Professora, sua pergunta é maravilhosa, muito oportuna. E aí nós voltamos lá, professora, a uma questão interessante é um dilema que está presente nas lições preliminares do direito do Miguel Reale, em Carnelucci contra Chiovenda, da função criativa do juiz ou da função interpretativa do juiz. Primeiro, que falar em precedentes vinculantes não é falar numa função criativa do Poder Judiciário enquanto representante de criar normas jurídicas, mas sim interpretações a partir de normas jurídicas pré-estabelecidas. Então, é claro, eu entendo o professor Lênio Streck, e o respeito muito, porque é um erudito, quando diz que a partir do momento que você jurisprudencializa o direito, você, na verdade, vai estar engessando e dando ao cidadão impossibilidade de se recorrer a outra situação. Mas me parece também, professora, que há um equívoco no que é a aplicação do precedente. O precedente, como é aplicado pelos tribunais brasileiros, ele é aplicado como uma norma. Então, simplesmente você pega um acordo, uma decisão judicial, joga uma súmula lá, sem fazer qualquer relação dos fatos, e aí eu digo o seguinte, olha, os professores que estudam mais detidamente a matéria, professor Dierle Nunes, da UFMG, professor Alexandre Franco Melo Bahia, da UFMG, todos eles nos esclarecem que o precedente é um princípio argumentativo. É um ponto no qual deve ser construída a decisão judicial a partir daquele ponto. Então, se você entender o precedente de forma normativa, o que para mim eu não consigo compreender, porque o precedente sempre vai ter uma vertente interpretativa, e um precedente de aplicação normativa, ou seja, eu chapar uma jurisprudência lá e achar que ela vai resolver aquele caso, e não como um princípio argumentativo, ou seja, a partir do precedente, porque perceba, professora, e aí eu devolvo a pergunta à colega, o que é aplicável no precedente? O que vincula no precedente? O que vincula no precedente é o que os latinos chamavam de ratio decidendi, ou que os americanos chamam de holding, são os fatos. Os fatos capitulados é que servem como princípio argumentativo para o precedente. E a partir daqueles fatos constrói-se o direito nele determinado. Então, eu entendo. Não há como fugir como um certo engessamento do direito na adoção dos precedentes, um engessamento da interpretação jurídica, mas, na minha opinião, é uma escolha legislativa sábia. Não sei. Acho que você vai ter que sopesar interesses constitucionais, segurança jurídica com motivação da decisão judicial, segurança jurídica com razoável duração do processo, segurança jurídica com outros princípios. Aí nós vamos entrar em Dworkin, em Alexis, em conflitos de princípios constitucionais e vamos chegar a pinturas rupestres para tentar explicar essa situação. Mas eu acho a sua ponderação muito interessante de que sim, não há como fugir de um certo congelamento da estrutura jurídica. Eu acho que a sua ponderação e do professor Lênio, ela é bem acertada nesse sentido, na minha opinião.
Professor Leandro, meu jovem, a pergunta vai do aluno Irineu de Oliveira Costa, do 6º período, cujo teor é: professor, a obrigatoriedade de obediência ao precedente isenta o juiz de responsabilidade pelo teor da decisão? Qual a sua opinião sobre o assunto? Se isenta o juiz de responsabilidade da decisão judicial? Primeiro que o juiz vai ter uma responsabilidade de primeiro fazer a subsunção do precedente ao caso, né? De fazer o ônus argumentativo. E aí, no mesmo sentido que eu havia falado anteriormente, o precedente, ele não é um autômato, né? O precedente, ele não é resolvido e aplicado por algoritmos, mas ele é um princípio argumentativo. A partir dele, o juiz vai decidir de certa forma e decidir daquele caso. Talvez ele, Irineu, sua pergunta é muitíssimo interessante, talvez vai desonerar o juiz de fazer aquele trabalho interpretativo da sua cabeça, aquela decisão que o próprio Lênin Streck chama de decisão solipsista, né? Decisão sozinha no processo. De certa forma, sim. Mas, por outra forma, não vai retirar dele o ônus de trabalhar com argumentação processual. Professora Kelly, professor Douglas e demais professores, fica à vontade. Vou pegar o carregador do notebook aqui, um minutinho. Professor Hélio, vamos passar a palavra agora ao professor Mário. Professor Mário. Pois não, professor. Estou à sua disposição. Obrigado, professor Leandro. Boa noite, pessoal. Boa noite, colegas professores, meus amados alunos. Primeiro, agradecer ao professor Leandro pelos ensinamentos prestados aqui na noite de hoje, com brilhantismo, de uma maneira muito prática, muito didática, que proporcionou, acho que, um entendimento aí de todos nós. Professor, a minha pergunta, ela, na verdade, é mais uma troca de ideias, se assim me permite. Do ponto de vista prático, eu me recordo quando das polêmicas iniciais da criação dessa reforma do judiciário, né, que partiu da emenda 45, que trouxe, entre várias polêmicas, talvez a maior delas, a questão da súmula vinculante. E hoje nós temos aí como esse novo sistema de precedentes que acabou sendo instituído com a reforma do Código de Processo Civil. Nós temos a questão da súmula vinculante, talvez como o carro-chefe desse novo sistema de precedentes, tentando uniformizar as decisões do Poder Judiciário. A questão é que, às vezes, eu tenho uma percepção, principalmente nos interiores, de que existe ainda muita resistência por parte dos magistrados em utilizar os precedentes normativos do STF, das súmulas vinculantes, e acaba havendo esse conflito, ou um aparente conflito, entre o livre convencimento motivado dos magistrados, né, e a observância dos precedentes normativos. Qual é a sua opinião sobre isso? Isso é uma tendência do passado, isso tem ficado para trás, ou ainda há essa resistência ainda prática na questão? Professor Mário, muito obrigado pela pergunta. É um prazer falar com você também. Professor Mário, eu estudava uma disciplina no mestrado no UFMG, que tem feito essa disciplina, com o professor Dierle Nunes, que é um grande professor da UFMG, e esse professor está estudando coisas e nos trazendo coisas e nos dizendo que o que nós estamos estudando no Brasil foi estudado no século XIX na Europa e principalmente na Áustria, enfim, na Alemanha, e essa dificuldade dos juízes aceitarem o novo sistema, né? Vamos dizer assim, largar o osso do livre convencimento motivado, ela é bastante compreensível. Olha que interessante, professor. Na década de 70, professor, a psicologia, principalmente os estudos psicológicos, começaram a descobrir que 90% das atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia são tomadas de forma irracional. Nós temos dois sistemas no cérebro. Um sistema que toma decisões rápidas e irracionais,
Por exemplo, você levanta, você abre a porta, você come, você toma café, você não pensa nisso. E algumas outras decisões, como estacionar o carro, você analisa, como fazer uma prova, enfim. E chegaram a essa conclusão de que se você for pensar em tudo que você vai fazer, o seu cérebro vai cansar e esgotar até as 9 da manhã. Então, por isso que se cria esse sistema automatizado. E o grande lance que se estuda hoje em direito processual civil, até o professor Diéry Nunes tem um livro que mistura neurociência, psicologia e direito, chamado Desconfiando da Imparcialidade dos Juízes. É uma coisa muito interessante, um estudo muito avançado, muito tecnicamente interessante, que todos nós somos enviesados, né? Temos âncoras cognitivas, tanto é que, até só dar um exemplo para vocês, quando você vai a uma rede social, é muito comum que você só se depare com posições que você já tinha anteriormente. Hoje o sistema é todo formado para que você não tenha contato com outras posições, que você se aprofunde cada vez mais, e é um dos motivos da polarização política existente hoje em dia. É claro que os juízes mais antigos, forjados no sistema do livre convencimento motivado, eles têm uma dificuldade grande de aceitar essa nova forma de ver o direito, essa nova forma de ver o processo, mas existem hoje mecanismos no Código de Processo Civil que façam com que essa decisão do juiz seja até tornada nula. Por exemplo, a Constituição Federal, no artigo 93, inciso 9, fala que a decisão que não é fundamentada é uma decisão nula, né? Os embargos de declaração, que são um recurso no direito processual civil, lá no artigo 1022 do CPC, dizem que considera-se omissa uma decisão judicial aquela que o juiz não analisa um precedente, né? Um precedente vinculante. E aí, se ela não analisa um precedente vinculante, ela não é fundamentada com base no artigo 489 e ela é nula. Então, o que você tem que criar, professor? E aí eu acho que é uma questão mais cultural do que propriamente de legislação. Criar-se a cultura de adequar os novos juízes, ou seja, fazer com que essas decisões que não observam esses precedentes, elas sejam anuladas, conforme prevê a legislação, que essas pessoas didaticamente se vejam que elas estão num novo sistema processual. Agora, é bom? É ruim, professor? Enfim, eu acho que a sociedade massificada hoje, do jeito que nós estamos, a gente não pode mais correr o risco de uma demanda demorar 5, 6, 7, 8, 10 anos. Pode ser uma interpretação um pouco utilitarista, falando aqui da filosofia utilitarista lá de Bentham, mas pode ser algo utilitarista, mas eu acho que talvez nesse conflito de princípios constitucionais, imagino eu que é o que vale a mais, na minha opinião. Espero ter respondido a pergunta do colega, enfim, mas a forma que eu penso é mais ou menos essa. Ok, muito obrigada, professor. Obrigado, professor Mário. Agora nós vamos convidar o professor Fabrício Adriano para fazer a pergunta. Fique à vontade, professor Fabrício. Professor, boa noite, tudo bem? Boa noite, professor Fabrício. Eu vou fazer uma pergunta. Boa noite. Vou fazer uma pergunta do aluno do 5º A. O aluno Luiz Felipe Torres Conceição. Ele faz a seguinte questão: o senhor acha que essa migração para a common law do direito processual civil brasileiro pode ser consequência, além da necessidade de atender às lacunas na lei, de uma demora e complexa elaboração das mesmas? Professor, a pergunta é ótima, e eu acho que a gente tem que ter uma vigilância muito grande, né? Em o que se chama aqui no Brasil de ativismo judicial, de forma genérica, né? E que é chamado, tecnicamente mais correto, de ativismo institucional, né? Que o juiz ativista é um juiz mais participativo no processo, mas o ativismo institucional é aquilo que o juiz e o judiciário invadem a esfera de outros poderes, e que foi muito bem trabalhado com o professor Luiz Roberto Barroso, que hoje é ministro do STF, na década de 90. Qual que é o nome do aluno, professor Fabrício? Me perdoe. O nome do aluno é? Luiz Felipe. Luiz, eu acho que se deve ter um cuidado muito grande, porque eu sou um grande crítico do ativismo judicial.
Eu acho que o sistema de freios e contrapesos criados pela doutrina norte-americana, ele tem que ser respeitado, senão você começa a ter uma desorganização institucional muito grande, tal qual nós estávamos vendo no Brasil até 2, 3 semanas atrás. Sem fazer méritos se o STF estava certo, ou se o presidente estava certo, ou se a Casa Legislativa estava certa, mas o fato é que a estabilidade institucional depende muito pela separação dos poderes, então nós não podemos ver a criação do precedente, que é um precedente criado a partir da interpretação de uma norma do judiciário, uma norma do legislativo, como uma forma de tomar o poder legislativo e criar normas de conceito geral, abstrato, que não é a função do poder judiciário. E aí, fazendo uma consideração aqui de um processualista fantástico, o professor Luiz Rodrigues Vanbier, aliás, Marinoni, me desculpe, ele costuma dizer o seguinte: olha, o Poder Judiciário é o único poder que não é eleito na federação, é a única função que não é eleita. E a legitimidade democrática do Poder Judiciário vem da sua subsunção às normas, não da sua superposição às normas. Então, eu acho que o próprio Poder Judiciário tem que ter um movimento de autocontenção muito grande na formação do precedente, para não fazer papel de quem é eleito pelo povo para criar eleições boas, ruins, mas são democráticas. É o nosso sistema que deve ser respeitado. Nós não estamos aqui para mudar o sistema, aliás, dentro da legalidade, obviamente, mas nós estamos aqui, o judiciário não está, na verdade, para ignorar as leis, né? O princípio da legalidade, ele é um princípio inicial de todo o fenômeno legislativo. Espero ter respondido aí o caro aluno aí. Professor Valadares. Pois não? É um prazer, mais uma vez, conversar com Vossa Excelência. Nós conversamos um pouco mais cedo, mas eu tenho uma pergunta aqui da aluna Beanice, do 5º período B. Claro, à disposição. Ela diz o seguinte: doutor Leandro, levando-se em consideração que um precedente judicial sempre tem origem em um caso concreto, ou seja, deve-se ter em mente que, para que seja utilizado em outro caso futuro, este deve guardar aí um bom grau de semelhança nesses casos. Na opinião de Vossa Excelência, como se daria esse grau de semelhança? Bom, eu queria, antes de falar dessa comparação que é feita no precedente, dessa análise da ratio decidendi, né, eu queria falar o seguinte: o nosso direito brasileiro, ele se preocupou muito com o que uma corrente processual hoje chama de contraditório democrático, né? Olha que interessante. Vocês vão observar, se vocês tiverem a curiosidade de ver, lá na formação do IRDR, na formação do recurso especial repetitivo, do recurso extraordinário repetitivo, você vai ver que em todos esses casos é obrigatório não, me desculpe, é possível que o relator faça audiências públicas, chamando os setores da sociedade para discutir a aplicação daquele precedente, que admita a intervenção de amicus curiae, de setores organizados ou desorganizados que representam um determinado ponto de vista, para que esse debate na formação do precedente seja um debate plural, né? Até a tese de doutorado do professor Alexandre Freitas Câmara, desse desembargador do estado do Rio de Janeiro, ele é justamente disso. Ele chega à ousadia muito feliz de dizer que uma vinculação do precedente vinculante não vem da previsão legislativa da sua vinculação, mas vem dessa riqueza do debate, de trazer várias correntes, vários conceitos para ser trazidos do precedente, para amadurecer uma ideia judicial. E aí, cara aluna, eu imagino que sim. A grande armadilha do precedente é fazer a sua análise da sua ratio decidendi, do seu caso a ser aplicável naquela situação. Por exemplo, nós temos aqui em Minas Gerais, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, um precedente sobre os profissionais, precedente vinculante, que é um incidente de resolução de demandas repetitivas, que está lá no artigo 927, sobre os profissionais que trabalham na vigilância penitenciária. Olha que interessante. Me fugiu o nome dos profissionais aqui agora, que trabalham na vigilância penitenciária, do agente penitenciário. O agente penitenciário, ele recebe um adicional, né, de 30% sobre o seu salário,
Eu não me recordo qual é o nome do adicional, mas é um adicional para contemplar aí as suas condições de trabalho, enfim. E aí começou-se a discutir no estado de Minas Gerais se esse adicional poderia ser acumulado com o adicional de periculosidade, com o adicional de salubridade ou de periculosidade. Ou seja, se o agente penitenciário poderia ir ao Poder Judiciário para, além de estar recebendo o adicional criado por lei para ele, para contemplar as suas condições de trabalho um pouco mais degradantes, se ele poderia ainda acumular periculosidade ou insalubridade para tanto. E aí o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais entendeu que não, que o agente penitenciário não pode acumular o adicional de periculosidade com esse adicional legal que lhe foi colocado. Vamos imaginar que nós tenhamos uma demanda que que requeira em juízo a acumulação do adicional de periculosidade com o adicional previsto na legislação. Bom, aqui nós temos um caso exatamente semelhante àquele precedente vinculante contido no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Concorda comigo? Agora vamos supor que nós temos um caso em que um determinado agente penitenciário, em desvio de função, também fazia serviços elétricos naquela determinada unidade penitenciária. Ora, aqui, e ele requer aí o adicional de periculosidade, salvo engano, pela possibilidade de energia elétrica. Enfim, direito do trabalho não é muita minha praia, mas eu acho que é periculosidade por exposição à energia elétrica. Bom, aqui nós já temos um caso diferente do precedente vinculante, e é esse cuidado que se tem que ter no momento que você vai fazer. Por isso que eu falei com a colega que o precedente é sempre um ônus argumentativo, é sempre um princípio argumentativo do qual eu vou partir para construir o caso. E aí eu tenho que ter esse cuidado Ô, Graziele, tudo bem? Prazer te ver aqui, viu? Eu tenho que ter esse cuidado na capitulação do precedente. Então, essa é a minha ideia, essa é a grande armadilha do precedente. Ele não serve para o juiz preguiçoso. Obrigada, professor. Agora nós vamos convidar a professora Fabiola para fazer pergunta do aluno. Professora Fabiola, fica à vontade. Sim, eu tenho uma pergunta do aluno Michael Máximo da Silva Soares, do 6º período. Ele pergunta o seguinte... Peraí que a internet travou. Por gentileza, responda. Parou em Michael. Sim, vamos de novo. Tá, joia. Agora sim? Agora beleza, tá ótimo. O aluno Michael Máximo da Silva Soares, do 6º período. Ele pergunta o seguinte... Como podemos encarar as reviravoltas na interpretação da Constituição pelo STF com relação à prisão após a condenação em segunda instância? Não estaria assumindo o Judiciário um papel que é próprio do Poder Legislativo? Ele não estaria usurpando um papel que é próprio do Poder Legislativo? Essa é a pergunta, professor. Olha, eu acho, Michael, sua pergunta fantástica. Vamos dar 2 exemplos aqui de um ativismo judicial de forma bem exacerbada. Não sei se vocês lembram, no impeachment da ex-presidente da comissão processante naquele momento, das casas legislativas, ele fez a Constituição Federal expressamente estabelece que o impeachment gera a perda dos direitos políticos, né? E ele expressamente fez uma cisão no julgamento do impeachment da ex-presidente, dizendo que ela sofreria o impeachment, mas não sofreria a perda dos seus direitos políticos. Isso já é um ativismo judicial, que, na minha opinião, o judiciário, na condição aí do ministro Lewandowski, subvertendo aí a sua condição de ministro para legislador positivo, né? Esse é o grande desafio. E a questão da prisão da segunda instância na minha opinião pessoal, tá, colega Michael, é que o texto constitucional é claro, né? Dizendo que não se considera culpado até o trânsito julgado, enfim. Então, na minha opinião, posso estar sendo uma ignorância de pai e mãe aqui,
Mas, na minha opinião pessoal, não há interpretação possível que se faça uma prisão antes do trânsito em julgado por uma opção constitucional. É uma opção boa, uma opção ruim, é o preço que se paga por estar no Estado Democrático de Direito, né? Aí começa-se a falar que não, porque o recurso extraordinário não tem efeito específico, enfim. Mas aí já é, Michael, uma discussão sobre ativismo e autocontenção judicial, né? E mais uma vez, esse ativismo que está sendo estabelecido aí é um ativismo nocivo, e o judiciário... eu tenho um colega que está recentemente fazendo um doutorado na Universidade de Lisboa, em Portugal, e ele foi apresentar a proposta de tese dele lá, e ele foi apresentar a questão da invasão de competência, atribuição entre os poderes, e aí o professor falou o seguinte: olha, deixa eu te falar uma coisa. Aqui na Europa não existe isso. Você tem que apresentar uma tese para mim que guarda o mínimo de similitude com o direito praticado na União Europeia. Aqui não se discute ativismo judicial, não se discute tribunal entrando na esfera dos poderes, não se discute essa situação. Essa história do ativismo judicial, por mais incrível que pareça, ela veio com a queda do fascismo e com os movimentos constitucionais posteriores que se veem em relação a isso. Os movimentos fascistas que culminaram na Segunda Guerra Mundial, depois que eles caíram, né, o Mussolini, Hitler, levou-se à percepção de que o exacerbado poder do executivo tinha levado a disciplinas totalitárias. Então foram criados na Áustria, na Alemanha, tribunais constitucionais, que eram tribunais de superposição, que seriam a última palavra entre os atos dos poderes. Então, o judiciário tem que ter muita parcimônia na utilização do ativismo judicial. Eu concordo que nós estamos vendo atualmente aí uma desorganização institucional muito grande. Ok, né? Muito obrigada, professor. Obrigado a vocês. Vamos convidar agora o professor Mário, na sequência, para fazer mais uma pergunta. Professor Mário, fique à vontade. Opa, não estou ouvindo não, professor. Professor Mário. Vamos passar para o professor Douglas, então, aqui. Professor Mário, deve ter acontecido alguma coisa na internet dele. O professor Fabrício está pronto também. Professor, voltei. Enquanto o professor Mário aparece aí, a gente vai adiantando. Tá ótimo. Então, a pergunta da aluna Luana Souza Chaves, do 5º B. O que ela argumenta, né? Ela apresenta um argumento até interessante. Ela diz o seguinte, que a vinculação a esses precedentes judiciais seria para atender justamente o princípio da isonomia e até mesmo o princípio da segurança jurídica, até para dar aí possibilidade de você ter as mesmas decisões em casos semelhantes. Ok. Agora, na opinião de Vossa Excelência, a vinculação a esses precedentes afetaria, de certa maneira, o livre convencimento do juiz? O que o senhor acha sobre essa vinculação? Eu de certa forma, sim. Mas eu confesso a você, até utilizando aqui o professor Lênin Streck, né, que fala muito do livre convencimento motivado. O juiz não tem que motivar a decisão judicial. O juiz tem que fundamentar, são coisas diferentes, né? O professor Lênin, não me lembro, a gente lê muita coisa e a cabeça vai fugindo, mas não sei se é ele que dá esse exemplo, enfim. Mas ele fala o seguinte, olha, se você perguntar a um juiz ou uma pessoa que não ocupa qualquer situação jurídica, qualquer ocupação jurídica, se uma filha ou um filho matar um pai, se ele vai ter direito ou não à herança, a resposta dos dois vai ser a mesma, não. Qual que é a diferença? A diferença é o caminho que cada um vai percorrer para chegar no não. A pessoa que não tem formação jurídica, ela vai motivar, ela fala, não, porque é um absurdo o pai matar o filho, que ele não pode ficar com a herança, e o juiz, obviamente, vai lá pelas causas de indignidade, na herança, enfim. A gente tem que tirar essa ideia de que o juiz motiva, de que o juiz
ele tem que pôr o seu sentimento. Na verdade, não, o juiz fundamenta. E aí eu vou mais uma vez no professor Marinoni para dizer, a atuação democrática, a legitimidade democrática do Poder Judiciário vem essa sua subsunção aos direitos fundamentais e à norma jurídica, né? E aí, mais uma vez, utilizando uma expressão que o professor Lênin Streck costuma utilizar, hoje o Poder Judiciário está recheado do panprincipiologismo. O cara pega um princípio com tessitura vaga, bota debaixo do braço, bota o seu entendimento pessoal, nada jurídico ali e justifica. Hoje tudo cabe na proporcionalidade, na razoabilidade, enfim, que há quem diga que nem são princípios autônomos, são regras de interpretação constitucional, como o professor Humberto Ávila bem diz, do Rio Grande do Sul, né? Um constitucionalista maravilhoso. Então, assim, livre convencimento motivado, eu tenho até um certo preconceito com essa expressão. Acho que o princípio da necessidade da fundamentação das decisões judiciais, o CPC atual foi muito feliz no artigo 489 nesse sentido, né? Os juízes, o Poder Judiciário tem que parar com isso de que eu penso, eu acho. Você não pensa, você não acha, você é o Estado. A decisão judicial é uma decisão estatal, e como tal tem que ter legitimidade no Estado Democrático de Direito. Então, enfim. Ok, professor, muito obrigada. Agora nós vamos convidar o professor Fabrício Adriano para fazer a próxima pergunta. Fique à vontade, professor Fabrício. Ok, eu vou fazer uma pergunta da aluna Ana Maria Silveira, do 5º A. Na verdade, a pergunta dela tem pontos de contato com a que acabou de ser feita. Ela pergunta o seguinte, peraí, calma aí que eu me perdi aqui, um minutinho. Tranquilo. Tá. Jurisprudência são utilizadas como referência para o sistema da common law. Caso fosse adotado inteiramente no Brasil, poderia mudar a realidade de um país que comumente edita leis a fim de acompanhar a sociedade? Na verdade, eu acredito que ela esteja levantando aqui a questão se a partir do momento que o julgador ele passa a se espelhar nas jurisprudências, ela não fala em precedentes, mas ela fala em jurisprudências, não seria também uma forma de inibir a edição de novas leis essas que seriam para acompanhar a evolução social? Não seria uma forma de digamos assim, a edição de leis? Veja, o Poder Legislativo, o precedente, mais uma vez eu falo, ele não cria uma norma geral abstrata, ele sempre cria um sentido interpretativo a partir de um quadro fático, né? O precedente ele é muito mais valorizado pela sua premissa fática do que até pelo seu enquadramento jurídico. E se o Poder Legislativo entender que aquele precedente não é um precedente socialmente adequado, ele edita uma lei no outro dia. Basta ver a questão das vaquejadas no Nordeste, lembram disso? As vaquejadas foram declaradas inconstitucionais no Ceará, no outro dia o Congresso aprovou uma emenda constitucional declarando a vaquejada constitucional. Então, não há competição entre lei e precedente. Uma lei, obviamente, é sempre superior, sempre mais forte, porque o precedente é sempre interpretativo. Até porque tem a questão também que o senhor explicou do overruling e do distinguish, né? Diante do artigo 927 do Código de Processo. Perfeito. Ele vai ter que fazer um enquadramento no caso concreto ali, ou demonstrar a superação daquele precedente, que ele foi superado. Ok, obrigado, professor. Convidar agora o professor Mário. Fique à vontade, professor Mário. Obrigado. Professor Leandro, a pergunta, na verdade, são duas. Primeiramente, aqui do aluno Thales Henrique, do 3º período, ele pergunta o seguinte: nessa nova sistemática adotada nesse momento contemporâneo, que permite essas novas hermenêuticas e uma interpretação mais extensiva das normas, se no momento futuro poderia ser implementado no nosso sistema jurídico o common law.
Não entendi, professor. Está travando muito? Está travando muito. Tá me ouvindo? Tá ouvindo? Agora eu estou te ouvindo. Eu parei. Você pode repetir, por gentileza? Claro, perfeitamente. A pergunta do Thales Henrique, do terceiro período. Claro. O questionamento dele é o seguinte. No momento atual do nosso sistema, dadas as novas maneiras de interpretação extensiva, principalmente das normas constitucionais, ante todo esse novo sistema hermenêuta, se seria possível implementar no nosso ordenamento jurídico o common law. Eu acho difícil, rapaz, porque, veja, aí eu acho que já são coisas antagônicas, né, na minha opinião, porque eu não sei se o colega quis falar, se o aluno quis falar interpretação extensiva, ou me soou mais aqui em termos de cláusulas gerais, normas de tessitura aberta. Aí nós vamos lá em Miguel Reale, na professora Judite Martins Costa, lá da UERJ, que, na verdade, também a proposta também, às vezes, do Código Civil, do princípio da eticidade, sociabilidade, da operabilidade, principalmente, também criar normas mais abertas para permitir com que a jurisprudência evolua socialmente, né? Então, acho que a grande sacada o precedente, ele não é um precedente eterno, imutável, ele também permite a sua revisão. O próprio artigo 926 do Código de Processo Civil fala, não, o precedente é revisto quando o entendimento fica superado, essa revisão tem que ser precedida de um debate judicial, mas a qualquer momento ele pode ser revisto. Então, se o judiciário entender, se a sociedade clamar, se a forma de interpretação mudar, se houver uma mutação constitucional, que é um conceito delicado no direito constitucional, esse precedente ele é fluido, né? Ele é feito para ser fluido, ele não é bater uma decisão do precedente aqui, ele não é eterno, ele também caminha com a evolução social. Ok, professor, obrigada. Vamos passar aí para a professora Fabíola. Estamos terminando já, professor. Professor, uma pergunta do aluno Weder Alves Lana, do 6º período. Ele pergunta o seguinte, se na sua opinião, a descodificação seria uma opção no nosso ordenamento, se nós teríamos maturidade o suficiente para que no nosso ordenamento houvesse uma descodificação. Putz, nossa, descodificação eu acho complicado, hein? Na verdade, são duas coisas distintas, né? Vamos dizer assim, eu tenho conceito de positivismo jurídico, codificação, que é um conceito vindo da escola da exegese francesa, de Portales, Código Napoleão, que é um movimento de reunir todas as leis em um corpo único, coeso, lógico e consequencial. Isso é um código. A descodificação, ela não tem nada a ver com a ausência do primado da lei, com a ausência da presença da lei. Se a pergunta foi no caso de talvez retirar a legislação, abandonar a legislação, não a codificação, mas porque a codificação ela é um viés do positivismo jurídico do princípio da legalidade, né? A codificação é um movimento de unificação e lógica normativa, surgido, obviamente, com a escola histórica alemã, com a história filosófica de Thibaut, Savigny, os embates, a Revolução Francesa, o Iluminismo, Portales, Cambaceres, que foi um dos cônsules da Revolução Francesa ao lado de Napoleão, que editou a legislação toda codificada ao lado de Portales, mas a ausência da lei, é bom que vocês entendam, na verdade, que não é que nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, não tenha lei, lá tem lei, mas o fato é que lá se dá mais primazia à vinculação das decisões que os tribunais fazem de interpretação da lei do que no livre convencimento do juiz, na sua liberdade de decidir sem qualquer amarras. A diferença não é na ausência ou presença de leis, mas o que se faz com as decisões precedentes à decisão do juiz em relação especificamente à lei. Prezados, professora Kelly, professor Douglas, demais, eu vou só pedir a interferência minha aqui nesse momento,
porque o professor Leandro vai lá, nós ainda não encerramos o semestre aqui, na FADIPA também, e às 20h30, o professor Leandro entra na sala de aula. Ficaram 2 perguntas, Leandro, mas eu vou te pedir o favor nós vamos passar, inclusive, o seu contato para os 2 alunos que ficaram sem as perguntas, e você os responde pessoalmente, tá? Meu amigo, prazer. Olha, em todos os sentidos da palavra obrigado, fica aqui a nossa gratidão, agradeço muito, 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 e sendo hoje quarta-feira, estou aguardando ansiosamente pelo sábado. Um abraço. Pessoal, eu quero muito ir aí, né, quando o estudo passar, conhecer os colegas, para a gente bater um papo, tomar um café, debater, né, em sala de aula. A gente hoje tem uma dificuldade muito grande de sair da nossa bolha, né, de sair da forma que a gente pensa. Então, é sempre bom a gente debater, a gente bater um papo, ver outras opiniões, ver outras formas de ver o direito, de ver o mundo. Mas eu vou sim, a minha família é toda de Inhapim, eu passo por ali, vou a Matipó, volto na casa da minha avó. Vai ser um prazer, assim, muito grande para mim ir aí, conhecer. O Hélio fala que a universidade é maravilhosa, o projeto é muito bonito, é muito sério, né? Então, isso me enche sempre de muita alegria, mas, e os debates hoje mostraram muito isso, né? Eu me senti numa banca aqui, arguído, mas os debates foram muito em altíssimo nível. Eu gostei muito, muito, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá, pessoal? Uma boa noite a todos, eu agradeço muito aí, e estou sempre à disposição. Professor, vamos de novo, vamos falar de outra coisa, vamos falar sei lá, vamos falar da vida, vamos falar de que foi, tudo bem, tá? Leandro, um abraço, meu irmão, fica à vontade. Um abraço, muito obrigado, tudo de bom aí, um prazer a todos, tá? Vamos ver se isso passa aí pra gente ir aí, viu? Haverá de passar. Pessoal, 10 minutos de intervalo, às 8h40 nós retornamos. Com a doutora Regiane, um abraço, até mais.